Na aula de hoje vamos aprofundar a doutrina do Concílio de Nicéia, celebrado no ano de 325. Esse concílio foi importantíssimo para a nossa fé católica, para todo mundo também ortodoxo, porque foi o concílio que enfatizou a divindade de Cristo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contra a heresia de Ário, que dizia que o Filho era inferior ao Pai. Então, o Concílio de Nicéia implicou uma grande vitória da ortodoxia, grande vitória da fé no cristianismo do século IV. Então, no vídeo de hoje, vamos aprofundar esse concílio sob duas perspectivas. A primeira perspectiva vai ser aquela doutrinal, dogmática, e a segunda perspectiva vai ser do ponto de vista disciplinar. Então, sobre o primeiro aspecto, vamos ver, em primeiríssimo lugar, o creio de Nicéia e também o seu anatematismo contra a doutrina de Ário, e depois, do ponto de vista disciplinar, analisaremos alguns cânones que considero bastante oportunos e interessantes para o nosso estudo. Pois muito bem, então, ao falar sobre o dogma do Concílio de Nicéia, do ano 325, em primeiro lugar está a profissão de fé, o creio. Então, os padres reunidos no Concílio de Nicéia, tradicionalmente eram 318 padres, nos legaram um creio, a profissão da fé dos padres de Nicéia. E nós temos aí, então, uma tradução aqui ao português do creio professado pelos padres para manifestar a fé católica e ortodoxa. E diz precisamente o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. Aqui nós podemos ver esse creio de Nicéia, a profissão de fé dos 318 padres, que enfatiza a divindade de Jesus, né? Nós temos, por exemplo, alguns termos que eu coloquei em destaque, que eu gostaria de comentar. Em primeiro lugar, é o famosíssimo o termo ousia, ou seja, da substância do Pai. Então, o creio professa que o Filho é da substância do Pai, da mesma substância, da mesma ousia. A ousia é um termo primeiramente usado na filosofia aristotélica, mas também na filosofia platônica, que manifesta justamente o ser, né, os seres em geral. Ou seja, é da mesma natureza do Pai, é a mesma coisa que o Pai é o Filho. Né, não são diferentes do ponto de vista substancial. Por isso, em seguida, fala que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Portanto, não é um ser inferior, como dizia Ário, ele é em tudo igual ao Pai. Né? Ário afirmava que o Filho também foi criado do nada, que era uma criatura, era a primeira das criaturas, a mais perfeita das criaturas, mas em definitiva, sempre criatura. O Concílio de Nicéia enfatiza que Cristo, né, o Filho de Deus, não é
não é uma criatura, ele não procede do nada, ao contrário, ele é gerado por Deus, mas ele não é feito, né? Genitum non factum, ou seja, gerado, não criado. Ário defendia que o filho também fosse gerado, mas Ário pensava que a geração do filho era semelhante a uma geração das coisas naturais. Primeiro tem o progenitor, depois tem a progenie. Né? Então, primeiro tem os pais, depois vem o filho no tempo. Né? Então, ele pensava a geração do Filho de Deus também do modo da geração das criaturas. Por isso, Ário dizia que havia um tempo em que o Filho não existia. Então, sim, o concílio defende a eterna geração do Filho, mas ele não é criatura. É uma geração eterna, não é uma geração ao modo das gerações naturais. Né? Primeiro tem os progenitores, depois vem o gerado, né? Vem a criança, ou a criatura, etc. Em Deus não é assim. O Filho é gerado desde toda a eternidade, eternamente gerado pelo Pai. Né? Por isso ele não é feito, ou seja, ele não é criado, porque ele é consubstancial ao Pai. É uma só a natureza divina, um só Deus. Né? Nós cremos em um só Deus e agora ele declina essa unidade de Deus nas três divinas pessoas. Em primeiro lugar, no Pai, que é onipotente, que é criador das coisas visíveis e invisíveis, ou seja, das coisas materiais e das coisas imateriais, né? Os anjos, as almas, etc. Né? Nós cremos também em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, como lhes dizia. Né? E ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E depois, o Concílio de Nicéia nos traz diversos aspectos da humanidade de Jesus. Né? Então, no primeiro, nós podemos dizer assim, no primeiro artigo, nos primeiros artigos, dedicados ao Filho, defende a divindade do Filho. Depois, nos outros artigos, vai defender a humanidade do Filho. Então, enquanto aqui, né, nós cremos em um só Senhor, né? Senhor é um dos atributos de Deus, né? Deus é Kyrios, Deus é Senhor. Portanto, aqui os padres de Nicéia dizem que Jesus é Senhor, né? Ou seja, é Deus, né? Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, único, filho único do Pai, ou seja, da mesma usia, da mesma substância do Pai, não é inferior ao Pai, é igual em tudo ao Pai, menos no tocante à relação. Né? O Pai não é o Filho não é o Pai, mas enquanto a substância, são da mesma substância. Depois o outro artigo fala que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, portanto gerado, eternamente gerado, não criado, né? Não feito, consubstancial ao Pai, né? Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. E depois começa creio, falar da humanidade do Filho, o qual por nós e para a nossa salvação, o motivo aqui é sobretudo soteriológico, então por nós e para a nossa salvação, ele desceu, se fez homem, se encarnou, padeceu, né, por um motivo soteriológico, para nos salvar do pecado, do mal e da morte. Cristo veio ao nosso encontro. Né? Ele, sendo Deus, sendo de natureza divina, não considerou uma usurpação fazer-se também servo, né? Assumir a natureza de servo. Então, ele desceu, se encarnou, se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, os padres de Nicéia, em primeiro lugar, sobre o Filho, defendem a sua divindade de modo peculiar,
né? Sobretudo com esse termo, da mesma ousia, ou seja, o homoousios, da mesma ousia, da mesma substância do Pai. Ele não é em nada inferior ao Pai. E depois os padres nicenos, além disso, vão falar também da sua humanidade, que ele assumiu a humanidade para a nossa salvação, para depois nos levar também ao encontro com Deus Pai. E ele veio ao mundo, ressuscitou, subiu aos céus e virá outra vez para julgar os vivos e os mortos. E o Concílio de Nicéia termina simplesmente mencionando o Espírito Santo. Nós cremos também no Espírito Santo. É um só Deus, Pai, um só Deus, mas é o Filho, e depois um só Deus, o Espírito Santo. 3 pessoas distintas em um só Deus verdadeiro. Então, os padres de Nicéia professam a fé católica e ortodoxa e, em seguida, depois de professar a fé, emitem também esse anatematismo. Anátema significa, no sentido da palavra, de anatítemi, significa oferecer. E na antiguidade era aquele sacrifício que era oferecido totalmente para ser destruído. Então, aí nesse sentido, depois na linguagem eclesiástica, o anatematismo veio a significar não somente essa destruição física, mas essa excomunhão, essa separação daquele membro enfermo do corpo de Cristo, aquela separação medicinal para que ele se converta e volte à vida. Então, anátema tem a raiz da palavra, inicialmente significava justamente essa oferenda que era votada ao extermínio, à destruição completa. Era o anátema. E depois derivou o termo eclesiástico. Esse anátema é a excomunhão, a separação da comunhão com a igreja, da comunhão com Cristo. E neste anatematismo, os padres nicenos vão condenar a doutrina de Ário. E diz assim: e quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, era uma frase típica de Ário, era uma espécie até de slogan de propaganda, que ele dizia que havia um tempo em que o Filho não existia. Só o Pai é eterno, o Filho ele foi gerado em um determinado momento, antes dos séculos, antes dos tempos, diziam os arianos. Mas existia um tempo em que não existia o Filho na mentalidade dos arianos. Então, quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou seja, em outras palavras, quem está dizendo que o Filho foi criado do nada, ou seja, daquilo que não existe, não existia, do nada, porque também era uma do pensamento diário. Diário nós temos alguns escritos que chegaram até nós, dentre eles uma carta a Eusébio de Nicomédia. E nessa carta, Ário expressa justamente esse pensamento. O Filho veio do nada, veio do nada, ou seja, é criado também. Ou seja, ele é factus, ele foi feito, ele foi criado, não é eterno como o Pai. Só o Pai, na mentalidade de Ário, é eterno. O Filho, ele é criado. Ou, se alguém disser que ele é de uma substância ou essência diferente, hipostáseos e usias, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim
são anatematizados pela Igreja Católica. Né? Então, a Igreja anatematiza, condena todos aqueles que pensam assim, né? Que o Filho não existia juntamente com o Pai, ou que antes de ser gerado ele não existia, ou que ele foi gerado do nada, ou que ele é de uma usia, né, de uma substância diferente do Pai, né, ou que ele é uma criatura, ou ele é um ser mutável, né, sujeito à mudança. Todos os que pensam assim são condenados pela Igreja Católica. Né. Interessante aqui os termos que nós temos, né, hypostaseos, ou seja, literalmente da hipóstasis, né, esse termo aqui, os padres de Nicéia, por enquanto, o leem como sinônimo de usia. Né? Então, substância e hipóstase, que depois vai derivar no nosso termo pessoa, né? Pessoa e usia, aqui a tradução apresenta substância ou essência, né? Porque de fato a transliteração da palavra hipóstasis no latim, né? Hypo significa de baixo, stasis é aquilo que está debaixo, né? O substare, daí substância, né? Hipóstasis é o correlativo linguístico do termo substância, enquanto usia vem do particípio do verbo ser no grego, portanto, no latim seria essência, né, que vem do esse. Esse é o verbo ser no latim. Né, então seria o correlativo latino. Contudo, depois, mais tarde, o termo hipóstasis foi dedicado às três divinas pessoas, enquanto o termo usia faz referência à única natureza divina. Mas, por enquanto aqui, ainda os padres do Concílio de Nicéia consideram hipóstasis e usia como sinônimos. Né? Vai ser o grande Basílio Magno, que vai explicar bem a diferença entre hipóstasis e usia. Bem, então, esse anatematismo condena as doutrinas de Ario, né, o pensamento de Ario que subordinava o Filho ao Pai. Por isso, a doutrina de Ario também é conhecida como subordinacionismo. O Filho é inferior, é subordinado ao Pai. Aqui, os padres de Nicéia proclamam a verdadeira divindade de Jesus e diz que o Filho não é inferior ao Pai, nem subordinado ao Pai, nesse sentido, né, na sua natureza. Ele é da mesma substância do Pai, ele é consubstancial ao Pai. Né? Ou seja, é um só Deus, não são três deuses, um só Deus, com a mesma glória, com a mesma natureza, com a mesma divindade, né? Em três pessoas distintas. Depois o Concílio de Nicéia também nos deixou algumas atas e decretos. Nós temos notícias sobre um decreto onde se normatizava a data da Páscoa, que segundo o uso romano alexandrino fica estabelecida para o domingo depois do plenilúnio do equinócio de primavera. Ainda hoje na Igreja Latina a gente celebra a Páscoa depois da primeira lua cheia, né, num domingo, depois da lua cheia, passado o equinócio de primavera, né, que para nós, no hemisfério sul, seria o equinócio de outono, entre os dias 20 e 21 de março, nós temos o equinócio, aqui no hemisfério sul, de outono, no hemisfério norte é o equinócio de primavera. Então, depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera, em um domingo, se celebra a Páscoa. Né? Então, porque é costume na igreja romana e alexandrina. Contudo, nem todas as igrejas celebravam a Páscoa na mesma data, seguindo esses mesmos critérios. Né? Havia algumas tradições que celebravam a data da Páscoa no mesmo dia que os judeus celebravam a Páscoa. Né?
E havia outros cristãos que celebravam a Páscoa sem observar o equinócio de primavera e sem observar o domingo, né? Eram assim chamados os protopasquitas, né? Que celebravam simplesmente observando o 14 de Nissan e a lua cheia depois dessa data. Então havia muitas divergências. Então o concílio, o único que nós sabemos é que condenou o uso de celebrar a data na mesma data dos judeus, né? Não temos mais detalhes sobre o que os padres em Nicéia estabeleceram sobre a data da Páscoa, né? Contudo, essa tradição de observar o equinócio e observar a lua cheia e a celebração no domingo prevaleceu em grande parte da igreja, tanto no Ocidente, mas também em algumas comunidades do Oriente até os dias de hoje, né? Ainda há algumas comunidades que celebram a data da Páscoa em outros dias, né? Ainda há divergências no cristianismo entre a celebração da data da Páscoa. Mas o Concílio de Nicéia deixou claro que não se deve celebrar a Páscoa na mesma data dos judeus, né? Bem, depois, essa é a parte dogmática do Concílio de Nicéia, ou seja, o creio, que fala sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Depois, o anatematismo, que condena as doutrinas de Ário, e depois esses decretos e atas também sobre a data da Páscoa. Do ponto de vista disciplinar, a tradição nos lega 20 cânones redigidos pelos padres de Nicéia, né? Tradicionalmente são considerados esses 20 cânones. Ainda há discussões sobre realmente a autenticidade, mas tradicionalmente não houve historicamente motivos para duvidar até recentemente, né? O mesmo Santo Epifânio de Salamina, que viveu há poucas décadas, né, depois do Concílio de Nicéia, nos fala sobre os cânones de Nicéia, né? Então, havia passado praticamente Epifânio de Salamina por volta de 50, 60, máximo 70 anos depois do Concílio de Nicéia, e nos fala sobre esses cânones, né? Então, é algo muito perto no tempo ainda, né? Tinha passado algumas décadas depois do Concílio de Nicéia, ele nos fala sobre estes cânones, né? Por isso, do ponto de vista da tradição, é uma tradição bastante firme e segura, a autenticidade desses cânones. Gostaria de colocar alguns deles em destaque. São cânones, sobretudo disciplinares, não são cânones dogmáticos, né? Por assim dizer, a parte dogmática ficou ali no creio e no anátema, né? E depois também no decreto sobre a data da Páscoa. Aqui nós estamos numa questão mais disciplinar, de ordem nas igrejas. Gostaria de ler, portanto, e comentar alguns desses cânones. O primeiro, o cânon terceiro, temos um antigo epítome, né? O epítome é um resumo do cânon terceiro. Diz assim o resumo: nenhum deles deverá, ou seja, nenhum clérigo, deverá ter uma mulher em sua casa, exceto sua mãe, irmã e pessoas totalmente acima de suspeita. Então, e depois temos aqui o cânon completo, que diz assim: o grande concílio proíbe de forma geral qualquer bispo ou presbítero ou diácono e qualquer outro que estiver entre o clero. Então, era considerado, sobretudo, parte do clero, no sentido estreito da palavra, né? Sobretudo a partir do subdiaconado, né?
Então, ainda os leitores, nós temos alguns textos antigos que falam sobre os leitores que ainda eles podem se decidir se eles se casam ou não, né? E inclusive, na igreja latina, pelo menos, na igreja grega é outra tradição, outra história, mas na igreja latina nós temos indícios, temos textos, né, que inclusive um leitor que era casado, se ele recebia o chamado às ordens maiores, né, a partir do subdiaconado, ele deveria fazer um voto de continência com a própria esposa, né? Em alguns casos, até nesse sentido, viviam em lugares separados, né? Não havia divórcio, porque a igreja sempre foi... não existe divórcio para a igreja católica, né? Inclusive para um membro do clero. O matrimônio é para sempre, né? Não existe divórcio, mas um leitor que depois ele recebesse o subdiaconado, né? Antes de receber o subdiaconado, ele deveria fazer esse voto de continência, né? De pureza com a própria esposa, né? Sem divorciar-se dela, né? Então, havia muitos problemas disciplinares, é lógico, né? Havia muitos nesse sentido, os abusos nesse sentido da lei, né? Porque não é fácil manter a observância dessa lei, né? Então, mas essa era a tendência, ou seja, que o clero, em sentido estrito, ou seja, a partir do subdiaconado, não deveria viver com nenhuma mulher, né? E o concílio de Nicéia vai falar quais são as exceções, né? Então, o grande concílio proíbe de forma geral qualquer bispo, ou presbítero ou diácono e qualquer outro que estiver entre o clero, aqui nós podemos pensar, pois o subdiácono também está entre o clero, né? O privilégio de ter consigo uma companheira irmã, né? Tem muita discussão aqui sobre o que significa uma companheira irmã, né? No latim, nos textos latinos desse cânon, apareceu esse termo aqui, subintroducta, ou seja, uma mulher que se introduzia ali na casa do clérigo, né? Então, há muita discussão ainda sobre isso, né? A menos que ela seja uma mãe, seja a mãe, né, do clérigo, ou a irmã do clérigo, ou uma tia, ou uma pessoa acima, né, fora de qualquer suspeita. Notem aqui que não menciona a esposa, né? Muitos que assediam as ordens sagradas naquele tempo, né? Nós temos diversa notícia, muitos deles eram ainda casados. Portanto, não mencionando a esposa, porque justamente ela é uma pessoa suspeita nesse sentido, né? Então, o clérigo não deveria morar com a própria esposa, né? Deveriam morar em lugares separados, né? Não havia divórcio, repito, né? Mas eles deveriam observar a continência perpétua, né? A partir do momento da ordenação, né, subdiaconal daquele que foi eleito, né, para essa função. Depois nós temos outro cânon também, né, que fala sobre a organização da igreja, e o epítome diz o seguinte: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápole, assim como o bispo de Roma, a quem está sujeito Roma. Assim também o bispo de Antioquia e os outros, sob o que está sob a sua jurisdição. Se alguém foi feito bispo contrariamente ao juízo do metropolita, não se torne bispo. No caso de ser de acordo com os cânones e com o sufrágio da maioria, se 3 são contra, a objeção deles não terá força. E depois o texto do cânon diz o seguinte, né?
deixe prevalecer os antigos costumes no Egito, na Líbia e na Pentápole, que o bispo de Alexandria tenha a jurisdição sobre todas essas partes, visto que é este o costume para o bispo de Roma também. Da mesma forma, com referência a Antioquia e em outras províncias, deixe as igrejas reterem seus privilégios, né? Então, aqui nós vemos as 3 igrejas principais, né, na Idade Antiga. Nós temos a igreja de Roma, temos a igreja de Alexandria, no Egito, e a igreja de Antioquia, na Síria. Né? São as 3 igrejas principais. E nós podemos dizer também a tríplice cátedra de Pedro. Né? Os Atos dos Apóstolos nos conta que Pedro residia em Antioquia. Né? Depois, a tradição nos fala que o seu discípulo Marcos evangelizou Alexandria, no Egito. E, finalmente, Pedro deu testemunho da sua fé em Roma. Né? Aqui, aí no fundo, nós temos a imagem da Basílica de São Pedro, onde descansam os restos do apóstolo Pedro. Né? E foi justamente aí martirizado e sepultado junto ao Vaticano. Nós temos aí já escritos do século II, onde fala do lugar onde repousam os restos do apóstolo Pedro, né, em Roma, ali junto à colina do Vaticano. Bom, então essa é a tríplice cátedra de Pedro, Roma, Antioquia e Alexandria. E cada uma dessas igrejas tem os seus próprios privilégios e tem a sua própria jurisdição, que se deve respeitar. Né? Então, aqui nós vemos a importância, nesse texto, da igreja de Roma e, sobretudo, do primado de Pedro. Né? Nós podemos pensar aqui por que não se mencionou Jerusalém. Jerusalém também era um patriarcado importantíssimo na igreja antiga. Mas Jerusalém, pela tradição, nós sabemos que o primeiro bispo de lá foi São Tiago Menor. Né? Não foi Pedro, foi São Tiago. Né? Enquanto Pedro residia em, sobretudo, Antioquia. Né? Então, a importância também do primado de Pedro. Nesse texto aqui. E ele continua dizendo o seguinte: e deve ser universalmente entendido que, no caso de alguém ter sido eleito bispo sem aprovação do metropolita, o grande sínodo prescreve que tal pessoa não se torne bispo. Se, contudo, 2 ou 3 bispos, por desejo natural à contradição, se oporem ao sufrágio comum do resto, sendo este razoável de acordo com a lei eclesiástica, deixem o voto da maioria prevalecer. Né? Então, também para a ordenação de bispos, né, sufragâneos, se deve contar com o parecer do metropolita. Né? O metropolita, sem o metropolita, esses bispos, né, das províncias sufragâneas a esses grandes 3 igrejas principais, né, as grandes 3 igrejas petrinas, nós podemos dizer assim, não se deveria ocorrer uma ordenação sem o consentimento do metropolita. Outro cânon nos vai dizer o seguinte, o cânon 18. Os diáconos devem permanecer dentro de suas atribuições. Não devem administrar a Eucaristia a presbíteros, nem tomá-la antes deles, nem sentar-se entre os presbíteros, pois tudo isso é contrário ao cânon e à correta ordem. Interessante esse cânon disciplinar, cânon 18, porque nos fala sobre a distinção já, é um indício da distinção clara, que os diáconos não são ordenados para o sacerdócio. Somente os presbíteros e os bispos são sacerdotes. Né? O Concílio Vaticano II esclareceu isso na Lumen Gentium,
que os diáconos não são ordenados para o sacerdócio, eles não são sacerdotes, eles são ordenados para o ministério, né? Eles participam do mesmo grau da ordem, né? Existe só um sacramento da ordem, mas em 3 graus. O primeiro deles é o grau do diaconado, que é ordenado para o ministério, mas não para o sacerdócio. Já a partir do presbiterado, o presbítero, né, o padre, ele é ordenado para o sacerdócio. E o bispo tem a plenitude do sacerdócio. Então, o cânon diz o seguinte: veio a conhecimento do Sagrado e Grande Sínodo que, em alguns distritos e cidades, os diáconos administram a Eucaristia aos presbíteros, onde nem o cânon nem o costume permitem que eles, que não têm o direito de oferecer o corpo de Cristo, àqueles que têm este direito. E também veio a ser conhecido que alguns diáconos agora tocam a Eucaristia mesmo antes dos bispos. Façam tais práticas serem totalmente abolidas e façam os diáconos ficarem em seus próprios limites, sabendo que são ministros dos bispos e inferiores aos presbíteros. Então, aqui coloca justamente essa distinção, né? Claro que ainda não tem as palavras precisas que o Vaticano II estabeleceu, mas aqui já é um indício muito claro dessa ordem que deve haver na hierarquia da Igreja, né? Sobretudo no tocante ao sacramento da Eucaristia. Portanto, eles não têm essa faculdade de oferecer o sacrifício, portanto, eles não devem ser os primeiros a tocar o corpo e o sangue de Cristo, nem administrar o corpo e sangue de Cristo aos presbíteros, né? É o contrário, é o presbítero, ainda hoje na nossa liturgia, é o padre ou o bispo que dá a comunhão aos diáconos, né? E depois o diácono pode também ajudar o presbítero ou o bispo na distribuição da comunhão ao povo, né? Façam-nos receber a Eucaristia segundo sua ordem, depois dos presbíteros, e façam ou os bispos ou os presbíteros administrarem a eles. Além do mais, não deixem os diáconos sentarem-se com os presbíteros, pois isto é contrário ao cânon e à ordem. E se depois desse decreto alguém se recusar a obedecer, que seja deposto do diaconado. Então, eles não têm o mesmo lugar no presbitério, né? Os presbíteros se sentam em um determinado lugar, os diáconos têm também o seu lugar, né? Que na liturgia, ainda hoje, o lugar do diácono é um lugar de honra, né? De fato, quando o bispo preside a celebração, né? Ou o presbítero, mas isso é mais notório no caso do bispo, quem se senta à direita e à esquerda do bispo não são os presbíteros, mas os diáconos, né? Porque na liturgia aquele que serve é exaltado, né? Então os diáconos são ordenados para o serviço, por isso na Sagrada Liturgia os diáconos ocupam um lugar preeminente, né? Eles estão sempre ali do lado do presidente da celebração eucarística, do lado do bispo, ou se é um presbítero que celebra, né, um padre que celebra, eles têm o privilégio de estar ali ao lado do presidente da celebração, coisa que os demais presbíteros não fazem, né? Ficam cada um no seu lugar no presbitério, né? Então eles têm esse posto de honra também, né? Ainda hoje na liturgia. Mas é interessante esse cânon porque nos fala justamente desses 3 graus dentro do único sacramento da ordem. Depois nós temos esse cânon 19, que fala o seguinte, leio já diretamente o texto, depois tem aqui o resumo, diz: sobre os paulianistas, ou seja, discípulos, né, de Paulo,
Paulo de Samosata, não se trata de São Paulo, né, do apóstolo Paulo, mas paulianistas, que buscaram refúgio na Igreja Católica, foi decretado que eles devem ser por todos os meios rebatizados, e se algum deles foi no passado contado entre seus clérigos, deve ser achado sem falta e sem reprovação. Deixe-os ser rebatizados e ordenados pelo bispo da Igreja Católica. Mas se o exame descobrir que eles são inadequados, devem ser depostos. Okay? Então, em primeiro lugar, aqui vê um grupo que vem da heresia de Paulo. Né? Os que vêm da heresia de Paulo de Samosata, nós não temos muito detalhes, né, como era o rito de ordenação, como era a celebração da Eucaristia desse grupo herético, mas eles não faziam as ordenações, não celebravam a Eucaristia segundo o costume e os cânones da Igreja Católica. Portanto, então, o que eles faziam era totalmente inválido, inexistente, né, nulo. Portanto, eles deveriam sim receber de novo o batismo. Né? Não, como eu repito, não temos mais detalhes sobre esse aspecto histórico, sabemos pouquíssimo sobre isso, mas tudo indica que se tratava justamente de um grupo herético, né, que ao entrar na igreja, pois se deveria outra vez aplicar-lhes um batismo válido e uma ordenação também válida. Então, e depois diz, da mesma forma, no caso de suas diaconisas, e geralmente no caso daqueles listados no seu clero, observem a mesma forma. Né? E nós queremos dizer por diaconisas aquelas que foram inscritas como tais, porque não receberam imposição de mãos e devem ser contadas somente entre os leigos. Então, esse cânon de Nicéia, o cânon 19, é importante também sobre o estudo das diaconisas na igreja primitiva. Né? Pelo que nós sabemos até hoje, de todos os textos históricos, as diaconisas eram essas mulheres que ajudavam, tinham algumas funções ministeriais, mas a maioria dos textos, eu diria, a totalidade dos textos que nós temos sobre as diaconisas nos falam que elas não recebiam a imposição de mãos, mas elas simplesmente, aqui como diz o cânon, né, elas são contadas, listadas entre os leigos, elas são inscritas, mas elas não recebem a imposição de mãos. Em outras palavras, elas não são ordenadas, não existe uma ordenação de diácono para mulheres. Né? Não são ordenadas, não há imposição de mãos sobre elas. O que há é uma inscrição. Né? Podemos nos perguntar quais eram na igreja primitiva essas funções da diaconisa. Né? Ajudavam na liturgia, em alguns momentos, sobretudo na liturgia do batismo, a igreja primitiva, sem excluir o batismo por infusão, né? Nós temos textos muito antigos da tradição apostólica, etc., que fala sobre o batismo de infusão, batismo de crianças também, mas a maioria dos batizandos eram adultos e eram feitos por imersão. Né? Então o adulto imergia na água, era feito um batismo em pequenas piscinas, né? Nos batistérios. Que eram construídos junto das igrejas. Portanto, normalmente quem ajudava o bispo, o presbítero, no batismo das mulheres eram essas diaconisas, né? Porque os antigos eles eram batizados, pois praticamente nus, né? Quase totalmente nus. Então, é natural que alguma mulher faça essa função em vez de que faça um bispo, um presbítero, um diácono. Né?
Então, uma das funções da diaconisa era justamente ajudar no batismo de mulheres, né? Depois elas tinham outras também funções, sobretudo de assistência, né, aos mais necessitados, ajuda aos pobres, etc., né? Funções da caridade, as diaconisas ajudavam, né? Também assim como os diáconos fazem assistência dos mais necessitados, assim também essas mulheres também faziam. Só que o cânon de Nicéia nos deixa claro que elas devem ser contadas entre os leigos, ok? Então não fazem parte do clero, nenhuma espécie de clero feminino, né? Não há indícios na igreja, em todos os tempos, de um clero feminino, né? E, finalmente, para concluir essa videoaula sobre o Concílio de Nicéia, nós temos o Cânon 20, que diz o seguinte: nos dias do Senhor e de Pentecostes, todos devem rezar de pé e não ajoelhados. Aqui um cânon litúrgico, né? E diz assim: uma vez que há certas pessoas que se ajoelham no dia do Senhor é o domingo, e no dia de Pentecostes, então, para que todas as coisas sejam uniformemente observadas em todas as dioceses, parece bem para o Sagrado Sínodo que esta oração a Deus seja feita em pé. Nós temos também nos escritos de Tertuliano, né, no seu escrito sobre a oração, onde ele fala justamente, né, de alguns que nos dias de festas e domingos, por penitência, ainda fazem a oração de joelhos. E Tertuliano recrimina a esses, né? Fala, não deveriam fazer, porque é o domingo, é o dia do Senhor, não é um dia penitencial, né? Então, para a igreja primitiva, o rezar de joelhos era um sinal penitencial, que se fazia nos dias de jejum, né? No tempo de Quaresma, nas sextas-feiras e quartas-feiras, etc., nos dias penitenciais, a igreja rezava de joelhos, né? Já nos outros dias, sobretudo no domingo, que é dia festivo, e nos dias de festa, né, de Cristo, dos santos, não se deveria rezar de joelhos, porque não se trata de um dia penitencial, mas de pé, né? Ainda hoje a igreja tem esse costume, né? Por exemplo, em muitos lugares que fazem a oração do Ângelus, nos domingos fazem a oração do Ângelus de pé, né? Pelo fato de ser o dia do Senhor, um dia festivo, não um dia penitencial. Pois muito bem, então esses alguns elementos do Concílio de Nicéia, tanto da parte dogmática, que nós vemos onde se defende a divindade do Filho e também a sua humanidade. Depois nós vimos o anatematismo contra aqueles que dizem que houve um tempo que o Filho não existia, ou que ele foi criado do nada, ou que ele é uma criatura. E a segunda parte dessa videoaula nós analisamos alguns cânones disciplinares do Concílio de Nicéia. Então desejo a todos um bom estudo, que Deus os abençoe.